mulheres cheias de vida, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma palavra que o Senhor colocou em meu coração, mas antes de a gente iniciar, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você é uma mulher sábia? O texto que iremos usar se encontra em Provérbios, capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica o seu lar. E eu listei 4 características que uma mulher sábia tem. O primeiro que eu quero começar aqui falando é que uma mulher sábia, ela consagra suas decisões primeiro ao Senhor. E eu não sei se você conhece a história de Esther, mas eu tirei essas 4 características da história dela. E se você não conhece, eu te incentivo a ir lá e ler um pouquinho, que você vai entender ainda mais do que eu vou falar aqui. Esther, ela foi uma rainha e ela era judia, porém o rei, quando a escolheu, não sabia disso. E o seu povo foi condenado à morte. Os judeus foram condenados à morte naquela época porque Amã tinha raiva do seu primo Mordecai porque ele não se curvava diante dele. E Mordecai pediu a Esther que intercedesse pela vida do seu povo diante do rei. E Esther teve medo naquele momento, porque quem fosse até o rei sem ser chamado e o rei não levantasse o cetro, seria condenado à morte. Mas, apesar disso, Mordecai falou para ela que se ela não fosse até o rei e falasse isso, conversasse com ele, Deus iria providenciar a ajuda a eles, mas que ela iria assumir as consequências da sua atitude. Então, a primeira coisa que Esther fez, falou: Mordecai, vá, fala com todos os judeus para eles se reunirem durante 3 dias, eles orarem e jejuarem pela minha vida. E eu também irei com as minhas servas e jejuarei durante 3 dias e orarei. E depois disso, independente do que aconteça, eu irei falar com o rei. Então, a primeira coisa que Esther fez, antes dela tomar atitude, ela fez o quê? Ela consagrou o Senhor. Em Provérbios 16:3 fala: consagre ao Senhor tudo o que faz e seus planos serão bem-sucedidos. E foi exatamente o que aconteceu. Esther consagrou o Senhor. O rei levantou o cetro para ela. E vamos falar um pouquinho mais sobre a história dela nos outros tópicos aqui, nas outras características sobre uma mulher sábia. A segunda característica é paciente. Esther, ela foi uma mulher extremamente paciente e calculista. Quando Esther foi para poder falar com o rei, e o rei levantou o cetro para ela e perguntou o que ela desejava e que daria até metade do que ele tinha para ela. Esther falou que gostaria que ele acompanhasse a ela em um banquete. Não só ela, mas também Amã, aquele que tinha condenado o seu povo à morte. E quando chegou na hora do banquete, o rei perguntou novamente: Esther, o que você deseja? E a Esther falou novamente: eu gostaria que você me acompanhasse em outro banquete. E nesse segundo banquete, o rei perguntou novamente: Esther, o que você deseja que eu faça por você? E Esther falou que o povo dela tinha sido condenado à morte e que ela precisava da ajuda do rei. E o rei ficou com raiva, irritado, chateado, querendo saber quem foi que condenou o povo dela à morte. E ela falou: foi Amã. E naquele momento o rei condenou Amã à morte. Enfim, conta a história lá no livro de Esther. E em Provérbios 21:5 fala: os planos bem elaborados te levam à fartura, mas o apressado sempre leva à miséria. Esther teve paciência. Esther, ela não chegou já falando com o rei tudo o que ela queria, ela preparou o cenário. Muitas vezes na nossa vida, nós queremos resolver as coisas de qualquer jeito. Nós não temos paciência para analisar como está a pessoa que nós iremos falar, se a pessoa está bem, se a pessoa está irritada, se o ambiente é favorável, e fazemos de qualquer jeito. E essa característica é uma característica de uma mulher sábia, porque a mulher sábia, ela é paciente. Terceira característica de uma mulher sábia é que ela é corajosa, ela é uma mulher de fé. Esther, mesmo com medo, ela foi. Mesmo arriscando a sua vida, ela se propôs estar diante do rei, podendo simplesmente ele não levantar o cetro para ela.
E muitas vezes na nossa vida nós temos medo, mas eu te encorajo hoje que mesmo com medo, faça a vontade do Senhor, porque Esther não foi colocada como rainha à toa. O Senhor tem um propósito para todas as coisas, e se ela estava ali, é porque Deus queria usar ela. Então muitas vezes Deus quer nos usar, mas pelo nosso medo que nos paralisa, ficamos impedidos de fazer a vontade de Deus. Então precisamos nos submeter à vontade de Deus e ter fé, ter coragem. Em Josué, capítulo 1, versículo 9 diz: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois eu, o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar. Deus estará sempre com você. Confia. Quarto e último, uma mulher sábia, ela sabe ouvir. Esther, ela estava pronta a ouvir o que Mordecai tinha para falar. Apesar dela estar com medo e não querer fazer o que ele queria, ela ouviu. Muitas vezes nós só queremos falar diante de Deus, entramos na presença, estamos ali orando e só queremos falar. E muitas vezes não escutamos o que o Senhor quer falar conosco. Muitas vezes a gente está triste, desanimada, estamos murmurando, reclamando e pedimos a opinião de várias pessoas e esquecemos de pedir a opinião de Deus. Não queremos ouvir o que Deus tem para falar sobre o nosso respeito. E hoje eu quero te falar que uma mulher sábia, ela sabe ouvir, não só falar. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19b diz: Mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Essas são as características de uma mulher sábia, segundo o livro de Esther, que tanto aprendi quando eu li. E eu quero hoje te encorajar a ser uma mulher sábia. E aí? Segundo essas características que aqui eu citei, você é uma mulher sábia? Eu quero orar com você agora, porque se você ainda não é, hoje mesmo você pode começar a ser. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse momento aqui. Te coloco em tuas mãos a vida da tua filha que aqui está, Deus, ouvindo a tua palavra. Senhor, que o Senhor dê coragem, Pai. Que o Senhor dê paciência. Que essas mulheres aqui que estão escutando, Senhor, esse vídeo, Deus, venham consagrar a sua vida primeiramente a Ti, te colocando como prioridade, Deus. Que não venhamos buscar primeiro a opinião dos homens, mas a Tua palavra, a Sua voz, Deus. Senhor, eu te peço, trabalhe nossos corações para que venhamos ser mulheres segundo o Teu coração. Senhor, que toda tristeza, toda frustração, toda mágoa que ainda está enraizada nos nossos corações, Senhor, venha cair por terra em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Senhor, venha trabalhar, Senhor, nessas mulheres restaurando a mente, o coração, a sua boca, e que elas venham, Senhor, edificar a sua casa, Senhor. Que elas venham, Senhor, cada vez mais buscar a Tua palavra e a Tua presença. Te agradeço, Senhor, por esse momento, Senhor, e nos dê uma semana abençoada. É o que eu te oro e te peço, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e desejo uma excelente semana.